Shalom, queridos. Amados, eu resolvi postar esse vídeo para trazer alguns alertas sobre a escatologia bíblica e o coronavírus. Eu tenho visto muita coisa, ouvido muita coisa na internet, muitos áudios, muitas profecias, muitos estudos, muitos pregadores. Então, como professor, como pastor, eu resolvi postar esse vídeo para trazer alguns esclarecimentos à luz da Bíblia. Eu estou usando aqui a versão King James, tá bom? Na versão atualizada da Bíblia King James, é uma das Bíblias que eu mais gosto. E deixando claro que eu não vou estar seguindo uma linha A ou B dentro da escatologia. Eu vou estar mostrando um pouco do que é escatologia bíblica. Vou ler aqui dois textos muito importantes para esclarecer esses assuntos. E preciso que os irmãos entendam algumas coisas para compreender o fundamento de muitos líderes, de muitas igrejas e de muitos irmãos, em que se baseiam, tá bom? E vamos compreender isso a partir da Bíblia. O vídeo pode ficar um pouquinho extenso, mas vou tentar ser o mais breve possível, tá bom, amados? E assim, de maneira simples, eu não vou me deter a fatos históricos, datas, períodos. Por quê? Porque senão ia ficar mais extenso ainda. Eu vou apenas falar do que é na essência da mensagem, tá bom? Vou começar aqui com Apocalipse 20, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Amados, essa passagem é a única passagem na Bíblia que fala acerca dos 1000 anos, tá certo? É a única passagem na Bíblia que aponta de maneira literal para um período chamado 1000 anos. E aqui que começa a divergência no meio cristão. Nós temos dois grupos centrais que se subdividem, obviamente, que nós chamamos de amilenistas ou de milenistas. Pastor, quem é o amilenista? O amilenista é aquele cristão que interpreta a Bíblia de maneira alegórica. Eles compreendem que a Bíblia é repleto de simbolismo, de sinais. Então eles interpretam a Bíblia, alguns textos de maneira literal, mas a maioria desses textos, e principalmente os textos de Apocalipse, de maneira alegórica. Além disso, os amilenistas, eles partem de um princípio chamado princípio da teologia da substituição. O que é isso? Eles acreditam que a igreja substituiu Israel. O antigo Israel durou até Jesus, mas a partir de Jesus existe um novo Israel. E esse novo Israel é a igreja, tá bom? Então esse grupo é chamado de amilenista, ou seja, eles não acreditam no milênio literal. Amilenista, ou seja, não milênio. Eles não creem que vai surgir um tempo de milênio literal. Eles também acreditam parcialmente que o período que vai desde a vinda de Jesus até o seu retorno é chamado de milênio, mas não é um milênio literal, é apenas um período de tempo aonde aponta para que a igreja vai estar sobre a terra. Então eles chamam isso de milênio, mas um milênio simbólico, para justificar esse texto de Apocalipse 20. Além dos amilenistas, nós temos um outro grupo, que é o grupo milenista. Eles acreditam piamente que o mundo vai passar por 1000 anos literais, conforme Apocalipse 20. E eles acreditam que durante esses 1000 anos, Deus vai fazer um tempo de restauração à nação de Israel. Porque quando Jesus ressuscita,
os apóstolos perguntam a Jesus: Mestre, quanto o Senhor vai restaurar Jerusalém? E Jesus, olhando para eles, diz assim, está escrito em Atos capítulo 1: Não cabe a vocês saber tempos ou estações que o Pai preparou pelo seu próprio poder. Então, os milenistas acreditam que no milênio Deus vai restaurar a nação de Israel. O Messias, que é Jesus, vai vir como rei dos judeus e vai se cumprir as antigas profecias ao rei Davi, que diz o Senhor a Davi que do trono dele não iria faltar rei sobre Israel. E Yeshua, Jesus, sendo esse descendente direto do rei Davi e o último descendente da linhagem real, será o último rei sobre Israel. Então esse período esses cristãos chamam de milênio, o milênio literal descrito em Apocalipse 20. Ou seja, para eles, durante 1000 anos, Jesus vai reinar sobre a terra, e nesse 1000 anos Satanás vai estar preso literalmente e não vai mais poder enganar as nações. Por que eu parto desse princípio? Porque a escatologia, ela vai partir sempre desses dois princípios. Ou parte da visão de uma milenista. Quem é que é o milenista, pastor? Simples, o presbiteriano, os batistas mais históricos. As igrejas históricas, na grande maioria, sempre são amilenistas, elas não creem no milênio literal. E por outro lado, nós temos batistas renovados, nós temos o meio pentecostal, o meio neopentecostal, que acredita no milênio literal. Óbvio, com raríssimas exceções em ambas as esferas, tá bom? Então, estou explicando isso, queridos, porque para eu chegar onde eu quero que a gente entenda o que é escatologia bíblica. Os cristãos não concordam na escatologia como um todo. Nós temos várias correntes. Dentro do próprio milenismo, nós temos divergências. Nós temos aqui, então, o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista. Todo amilenista, ele tende a ser pós-tribulacionista. O que é isso? Eles acreditam que Jesus vai voltar uma única vez após um período que a Bíblia chama de grande tribulação. Entretanto, no milênio nós temos três correntes. A visão pré-tribulacionista diz que Jesus vai resgatar a igreja antes da grande tribulação. Tem grandes filmes no meio evangélico que fala sobre isso. O mais famoso entre eles é o filme Deixados para Trás. Mas antes Deixados para Trás, haviam outros filmes que mencionavam essa ideia do arrebatamento antes da grande tribulação. Inclusive a novela Apocalipse da Rede Record trabalha essa ideia de um arrebatamento antes da grande tribulação. Entretanto, há outros grupos que defendem a ideia do meso, ou seja, o arrebatamento vai acontecer durante o processo da grande tribulação. E um outro grupo que diz que o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação. Então nós temos aqui no meio cristão, ao redor do mundo, o amilenista, que não crê no milênio literal, o milenista, que crê no milênio literal. Nós temos o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista. O mesotribulacionista, em alguns grupos, chamam de mid-tribulacionista. Mas a ideia é a mesma, que Jesus vai arrebatar a igreja durante o processo da grande tribulação. Tá bom, queridos? E por que eu estou colocando isso? Porque a depender do ponto de partida de cada cristão, de cada pastor, cada pregador, os sinais eles são vistos de maneiras diferentes. Mas, juntando todas essas correntes, e sabendo que nós estamos falando sobre o coronavírus, que é uma situação muito séria, eu resolvi fazer algo diferente. Eu resolvi falar do que nós temos em comum. E o que é que nós temos em comum no amilenismo e no milenismo? O que é que nós temos de comum no pré-tribulacionismo, no mesotribulacionismo e no pós-tribulacionismo? Eu vou dizer a vocês. Verdades principais, centrais, que são imutáveis. Primeira verdade, Jesus está voltando. Ele vai voltar, isso é fato. Segunda verdade,
haverá um arrebatamento. O arrebatamento vai existir. Se vai ser antes, durante ou depois é outra questão, mas que vai haver um arrebatamento, vai. A igreja vai ser tirada dessa terra. E uma outra verdade é que o mundo passará por um período chamado Grande Tribulação. Um período de grande sofrimento, como nunca visto antes. Tá certo? Então essas três verdades é comum em todas as correntes escatológicas, certo? Primeira verdade, Jesus está voltando. Segunda verdade, a igreja será arrebatada. Terceira verdade, o mundo inteiro irá passar por um processo chamado de grande tribulação. E há também uma última verdade, que é a verdade do juízo final. Deus vai julgar todas as nações, todas as pessoas. Então, essas verdades, independente da linha, da corrente, todos nós cristãos acreditamos. A forma que isso vai acontecer é que existe algumas divergências entre a gente. Mas por que eu estou colocando isso para os amados? Porque eu quero fazer uma análise sobre o coronavírus à luz da escatologia bíblica, dentro das verdades universais, e não apenas dentro de uma linha A, B ou C. Bom, eu quero trazer uma reflexão acerca de como o coronavírus aponta para Apocalipse e como nós precisamos ficar cada vez mais atentos. Segundo Jesus, o coronavírus é uma peste. A peste, Jesus anuncia no livro, nos evangelhos, como sendo um dos sinais para o final dos tempos, certo? Então, peste ou pandemia, né, é uma doença infecciosa que atinge muita gente, que mata muita gente. Jesus já tinha profetizado isso. Ele tinha falado que haveria guerra, iria haver guerras, rumores de guerras, que iria haver terremotos, pestes, fomes em vários lugares. E tudo isso nós temos visto. Desde o tsunami que abalou o mundo para cá, nós temos visto notícias atrás de notícias de sinais que apontam para a volta de Jesus. E a última notícia foi o coronavírus. E qual é a surpresa dele? Já teve outras pestes no mundo, mas nenhuma outra peste, nenhuma outra pandemia foi tão veloz e alcançou tantas nações ao mesmo tempo como o coronavírus. A maioria das pandemias que nós enfrentávamos ficavam em regiões, ficavam limitadas a países, regiões. E o coronavírus ele conseguiu romper as fronteiras internacionais. Algo que começa na China, ela começa a se espalhar pelo mundo ao ponto de chegar no Brasil. Então, é algo diferenciado. Nunca se ouviu falar em um vírus que em tão pouco tempo contaminasse ou pudesse matar tanta gente ao mesmo tempo. Por quê? Porque se o coronavírus não for cuidado, se o coronavírus não for combatido, se o coronavírus não for vencido, ele vai matar pessoas. Obviamente que com a ciência, obviamente que com os remédios, obviamente que com os cuidados, obviamente que protegendo as pessoas de risco, a gente vai evitar que essa morte aconteça. Então, o coronavírus só não é imensamente mais perigoso porque ele vem numa sociedade que tem um grande avanço científico, um grande avanço tecnológico. Mas se não fosse isso, se o coronavírus chegasse no mundo há 100 anos atrás, certamente o número de mortandade seria devastador. Porque se não cuida, morre. Entende? Então, ele consegue ter uma proporção muito rápida. Mas assim, vamos para as escrituras. O coronavírus me faz pensar sobre como a Bíblia é verdadeira. Eu vou ler um outro texto para que os irmãos entendam onde eu quero chegar. Apocalipse capítulo 13 fala acerca da besta que se levantou sobre a terra. Tem duas bestas, uma se levanta sobre o mar
e outra sobre a terra. A partir do versículo 11 eu vou ler para os irmãos, até o versículo 18, tá? Eu vou fazer questão de ler versículo por versículo, para que os irmãos entendam o contexto em que eu estou colocando o coronavírus nesse momento, tá certo? Vi ainda emergir da terra outra besta, com 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e ela expressava como um dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar, em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certas estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Longe de entrar aqui nas questões polêmicas do texto, eu quero pontuar os assuntos centrais. Primeiro, fala de uma besta que sai da terra e que recebe autoridade da primeira besta para fazer coisas em seu nome. Segundo, fala que essa besta ela faz grandes sinais, faz grandes milagres, realizam coisas que vão chamar a atenção da humanidade e que vai fazer com que a humanidade se renda, que a humanidade acredite nos sinais. Aqui já fica meu primeiro alerta. Queridos, temos que tomar cuidado, porque nós não podemos viver uma fé cristã baseada em sinais. Os falsos profetas fazem sinais. Eu não estou dizendo que todo mundo que faz sinal é um falso profeta, não. Deus usa os dons espirituais, usa. Deus usa os milagres, usa. Deus faz prodígios, faz. Mas os falsos profetas também fazem. Então a fé da igreja não pode se basear em sinais. Por quê, pastor? Porque é simples. Porque a Bíblia diz que os sinais serão usados como método, como meio de enganar as nações. Para eu interpretar se alguém é de Deus ou não, a Bíblia já diz a receita. Ela diz: pelo fruto conhecereis a árvore. E que fruto é esse? É o fruto gerado pelo Espírito Santo. Que fruto é esse? É a palavra viva no dia a dia daquela pessoa. É o seu testemunho diário. É a sua honestidade com as Escrituras. É a sua vida no altar, a sua vida com Deus. É o seu compromisso com a Bíblia Sagrada em tudo aquilo que está escrito. Por isso que nós, ortodoxos, defendemos o só as Escrituras. Martinho Lutero chegou a dizer que toda doutrina deve ser rejeitada se não tiver nas Escrituras, ainda que essa doutrina faça chover milagres. O que é isso? É que nosso sinal não pode ser os sinais. O nosso sinal tem que ser as Escrituras. Os sinais apenas existem para que Deus glorifique o seu nome na vida das pessoas. Mas assim como Deus faz sinais, o inimigo também faz. E nos últimos dias, os sinais serão usados exatamente como meio de enganar as multidões. Tá bom? Então, primeira reflexão está aí. Segundo, diz que vai se levantar um grande líder mundial. As nações estão sendo preparadas para isso. Em um outro
vídeo que eu poste, eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu quero que você entenda que nós vemos que vai se levantar alguém, que as nações vão se reunir para adorar esse alguém, para adorar a imagem desse alguém. E aí entra o famoso sinal da besta, porque todas as pessoas que se curvarem a esse grande líder mundial vai ter que fazer um sinal na sua mão ou na sua fronte, na sua testa, na sua mão direita ou na sua testa. Independente de interpretar isso como literal ou alegórico, porque aí vai entrar a questão do Mundex, do chip, ou se não a questão de um dia da semana. Tem várias versões de interpretações para interpretar isso. Eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero entrar aqui é que a gente reflita através do coronavírus como isso é real. Vamos pensar nisso? Vamos lá. Coronavírus. O mundo todo apavorado. Deixo claro que eu acredito que o coronavírus vai passar. Não é o apocalipse chegando, não. É apenas um dos sinais que estamos perto do fim. Mas não vai ser o coronavírus que vai ser a última marca, a última peste que vai acontecer no mundo, não. Pelo contrário, segundo a Bíblia Sagrada, e eu já deixo um alerta para você, o mundo vai passar por coisas bem piores. O mundo vai passar por coisas bem piores. O coronavírus não chega nem perto do que o mundo vai passar. A Bíblia diz que os homens, vai chegar um tempo que os homens vão procurar a morte, e a morte vai se esconder dos homens. Então, o mundo vai passar por coisas piores. Segundo a Bíblia, isso vai acontecer, tá? Então, o coronavírus não chega nem perto de ser a grande pestilência. Ela é uma peste, ela é uma pestilência terrível, mas não é ainda as pestilências em totalidade. Muita coisa vai acontecer no mundo daqui para frente. E assim Jesus profetizou, assim João falou, assim está escrito e assim nós cremos, tá bom? Bom, tendo dito isso, vamos pensar comigo. O coronavírus, querido, deixou o mundo em pânico. E deixando o mundo em pânico, nós vemos lá que haverá um tempo que vai ter grandes sinais, que vai enganar as nações e que não vai poder nem comprar nem vender, a não ser aqueles que têm uma marca da besta, que é representada através de um número, que é o número de um homem, que o texto vai te calcular. Significa que o cálculo não está fechado, mas há um número que deve ser calculado. O número é o famoso número 666, 666. Entretanto, essa marca vai ser colocada na mão direita ou na fronte. Então imagina o coronavírus aqui. Milhares de pessoas com medo de morrer. Milhares de pessoas com medo de perder seus entes queridos. Não vou entrar aqui no mérito se foi fabricado, produzido, se não foi produzido. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito do seguinte: existe uma pandemia mundial. Então imagine que nesse exato momento houvesse uma contaminação em massa. Imagine, só uma hipótese, tá? Mas imagine uma contaminação em massa onde todos os habitantes da Terra tivessem com o coronavírus. Imagina que uma pessoa encontrou a cura do coronavírus e disse: olha, eu tenho a cura. Eu encontrei a cura, vocês não precisam mais temer a morte. Eu te pergunto, qual seria a reação das nações? As nações iriam rejeitar a cura ou iriam abraçar a cura? Agora imagine se essa pessoa dissesse assim: olha, eu dou a cura para vocês, mas a partir de hoje vocês precisam me servir. Vocês precisam respeitar o meu nome. Vocês precisam agora fazer tudo para mim. E as pessoas teriam agora duas escolhas: a cura e viver mais uns anos de vida, ou rejeitar a cura e morrer. O que você acha que a maioria das pessoas optaria? O texto diz que aqueles que rejeitarem essa cura
aqueles que rejeitarem essa marca, porque ele vai dizer, olha, para você ter a cura, você vai ter que ter uma marca na sua fonte, uma marca na sua mão direita. E essa marca vai te dar liberdade para caminhar, vai te dar liberdade para comprar, para ir para o shopping, para o cinema, vai te dar liberdade para você rodar o mundo inteiro sem precisar tirar passaporte. Você vai poder ser livre. Agora, só pode fazer isso quem tem essa marca. Imagine que fosse apenas uma tatuagem. Só pode fazer isso quem tiver essa tatuagem na mão direita ou na testa. E aqueles que não tiverem, porque estão infectados, vão ter que ficar em casas, em quarentena, e morrer com a doença. Eu te pergunto, o que a maioria das pessoas iria fazer? Sabe, hoje, o coronavírus nos traz o poder das nações. Veja como o mundo parou. Veja como bens foram confiscados pelos estados, por municípios, por nações. Veja como foi fácil colocar as pessoas dentro de suas casas, porque se passou e se passa a ideia que é pelo bem comum. Então, se é pelo bem comum, veja como o Estado tem o poder. E quando eu falo Estado, não me refiro ao Estado de São Paulo ou o Estado da Bahia, não me refiro aos governos mundiais. Tem o poder e tem o controle da grande massa. Como os governos mundiais conseguem, através da televisão, do rádio, dos formadores de opinião, influenciar tanta gente. Não será diferente na grande tribulação. Não será diferente quando o homem do pecado se manifestar. Não será diferente quando o anticristo vier à terra. O coronavírus nos traz um alerta, queridos. Jesus está voltando, Ele está às portas, sabe? E o mundo está se preparando para isso. Obviamente que eu estou usando o coronavírus apenas como algo hipotético. Obviamente que não vai acontecer nada disso que eu coloquei aqui. Estou apenas dizendo que ele já é suficiente para mostrar para as pessoas que o que Apocalipse está escrito está para acontecer. Jesus está voltando. O mundo está se preparando para um cenário mundial. A gente já ouve falar de líderes que estão tentando estruturar um novo governo, que estão tentando achar um novo líder. Existe uma guerra muito grande na política nacional e mundial acerca da visão globalista e da visão patriota. Na visão patriota, a pátria está acima, a pátria é soberana. Na visão globalista, não. A pátria tem que fazer parte de um todo. Ela faz parte de um sistema chamado globalização. Isso tudo aponta para algo. O mundo está caminhando para derrubar o patriotismo. Isso é fato. Nada que a gente faça vai mudar isso. E estabelecer a globalização. A Organização das Nações Unidas é um dos exemplos que aponta para a globalização. O ecumenismo é um dos exemplos que aponta para a globalização da religião. Então nós temos muitas coisas. Eu trouxe esse vídeo, na verdade, com uma única intenção. De dizer para você que, independente da sua linha, se você é pré, pós, meso, se você é amilenista ou milenista, a verdade é que Jesus está voltando. E que esses sinais são sinais para a volta dele. E temos que estar preparados. Temos que anunciar às pessoas que o mundo vai oferecer é uma falsa paz, é uma falsa cura temporária, que vai ter um tempo de duração.
mas que depois vai vir repentina destruição, conforme está escrito. Quando falarem a paz e segurança, então virá repentina destruição. Amados, que o Senhor complete esta palavra no coração de vocês. Deus abençoe. E se os irmãos gostaram dessa aula, dessa abordagem, comenta para mim ter noção. E a depender do retorno dos amados, eu faço uma segunda postagem e possivelmente entre em um outro assunto acerca de escatologia bíblica, tá bom? Deus abençoe a todos. Shalom.